Olá, eu sou a Bianca Grella. E eu, Ricardo Lauricella. Hoje vamos falar sobre saúde ocupacional e qualidade de vida. E para isso convidamos a Adelma França. A Adelma é enfermeira de formação e supervisora da medicina ocupacional da Sociedade Brasileira Caminho de Damasco. Seja bem-vinda, Adelma. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Bianca. Quero agradecer o convite. Me sinto lisonjeada por estar aqui. Nós é que agradecemos, Adelma. Então vamos lá, vamos começar falando um pouquinho melhor sobre o que é saúde ocupacional. Pode explicar para a gente o que é a saúde ocupacional, em primeiro lugar? Claro, saúde ocupacional, ela surgiu de uma necessidade nas instituições, né? De um cuidado diferenciado com os nossos profissionais. Então, isso vem aos poucos atrelando nas culturas organizacionais. Esse cuidado é o cuidado com a saúde, com o bem-estar, com a qualidade de vida e com o profissional em si, né? Não é suficiente a gente querer entender só como que é a saúde ocupacional, mas colocá-la no dia a dia dos profissionais, dos gestores, de cada ambiente da instituição, para que ela seja feita no dia a dia. E aí onde vem as normas, né, exigidas pelo Ministério do Trabalho. Então, antigamente normalmente a gente se prendia só a isso, que tinha que cumprir uma regra, que tinha que cumprir uma legislação. Hoje a saúde ocupacional ela se trata muito além disso, é ter uma visão desse profissional como ser humano, né, ter uma visão desse profissional no âmbito da saúde dele, da saúde física, da saúde mental, dele como pessoa, como família. Então, é uma visão holística que a gente fala hoje em dia. Esse é o aspecto hoje da saúde ocupacional. E Adelma, eu acredito assim que as pessoas possam vir a ter essa dúvida. Eu já tive no passado, tá? Então, explica para nós. Qual que é a diferença da medicina do trabalho versus a saúde ocupacional? Na verdade, a saúde ocupacional, como eu expliquei no começo, ela tem uma visão holística. E a medicina do trabalho, ela é uma medicina que está dentro dessa saúde ocupacional. Então, dentro da saúde ocupacional, nós temos a medicina do trabalho, onde nós temos que seguir a legislação, que aí engloba os exames, né, ocupacionais. Admissional, periódico, demissional, mudança de risco, que a gente fala, e retorno ao trabalho. Além disso, toda a questão de absenteísmo, de vacina, digamos que essa é a medicina do trabalho, né? Onde a gente procura também fazer um trabalho diferenciado, né? Mediante o atendimento do médico do trabalho também, e toda a equipe de enfermagem administrativo, porém, ela é diferenciada porque dentro da saúde ocupacional, agora eu tenho a medicina do trabalho com aspecto legislativo e eu tenho a medicina preventiva, né? Essa medicina preventiva, eu faço com que elas duas casem uma na outra, tanto a medicina do trabalho como a medicina preventiva. Então, quando eu vejo lá um profissional que me trouxe um atestado, eu não vou simplesmente receber esse atestado. Eu procuro saber se realmente é algo mais grave, se ele precisa ser encaminhado para algum lugar, se ele precisa de uma consulta com o médico do trabalho para entender o que está acontecendo. Às vezes é algo simples e ele precisa de uma direção naquele momento, entre outros casos que nós atendemos na medicina do trabalho, né? E aí acaba se transformando também numa medicina preventiva. Porém, aí você poderia me perguntar qual é a diferença dessa medicina preventiva, que é onde eu incluo esse atendimento diferenciado, com preocupação nessa saúde, né, e na qualidade de vida também. Então, eu vou expandir todo esse atendimento para dentro de uma saúde ocupacional mais ampla. E exige também uma equipe multidisciplinar dentro da saúde ocupacional, que aos poucos as empresas estão inserindo, né? Que aí vira uma conjunção de tudo. Muito bem, Adelma. Então, quer dizer, a gente está entendendo aqui que a gente tem, inicialmente, uma legislação que precisa ser seguida, então, os exames admissionais, que são muito conhecidos, né, então, aquelas primeiras fases, a entrega da documentação na empresa, né, seguida desse exame admissional,
para ver qual é a condição desse colaborador, que ele está entrando naquela empresa, e inicialmente isso tem um aspecto legal, né, digamos assim. E, pelo que você está dizendo, isso vem evoluindo para saúde ocupacional, que é o entendimento desse colaborador no decorrer da trajetória profissional dele dentro da empresa. Você deu aí o exemplo de, por exemplo, um atestado que chega até você, né, não é só uma questão legal de ver o atestado, abonar as horas, enfim, mas entender a dor daquele colaborador, o que ele está passando, como que a empresa pode ajudar. Mas aí eu te pergunto, por que investir em saúde ocupacional? Por que a empresa deve investir e por que você vê esse investimento? Além de todo esse âmbito de legislação, de ter que cumprir tudo isso, esse olhar que eu venho trazendo, essa mudança, né, nos traz o quê? A utilização, por exemplo, do EPI. Nós estamos em conjunto com a segurança do trabalho, né? Isso traz o quê? Uma cultura de segurança. O EPI é o equipamento de proteção individual. Então, muitas vezes é aquele óculos, aquela bota, aquele avental que a gente pede para aquele colaborador utilizar, até aquela plaquinha no meio do corredor para evitar uma queda, né? Então, tudo isso é uma cultura de segurança. Então, a gente tem que atrelar que nós estamos aqui para evitar o acidente e também para conduzir a saúde desse profissional, né? E, além disso, trazer esse bem-estar para esse profissional. Então, é isso que a medicina, em conjunto com a segurança, tenta trazer para esse profissional. E, diante de toda essa explicação, como que a gente faz, né? Como vocês fazem para inserir esses programas de qualidade de vida no trabalho, no dia a dia, dentro aí da organização? Então, referente ao programa de qualidade de vida, digamos assim, que é uma parte que todos nós gostamos, tanto quem planta como quem participa. E é claro que quem planta participa junto. Então, essa é uma parte bem bacana, o pessoal gosta bastante. E muitas vezes o que a gente auxilia esse profissional, muitas vezes ele não tem essa visão voltada para a saúde e para o bem-estar dele, que é a mudança de hábito, mudança de condução de vida até mesmo, fazer ele refletir referente à saúde dele. Para implantar esse tipo de programa, a gente precisa de um auxílio do gestor da área. E o mais importante, né, digamos assim, que é o protagonista dessa história, que é o profissional. A gente pede muito a participação dele, porque se ele tem essa vontade de participar, a gente faz esse convite, a gente explica o que é o programa e a gente pede para que ele venha participar conosco. Então, hoje nós já temos alguns projetos, né, que estão sendo implantados, nós estamos aí já divulgando eles para os gestores. Estamos vendo essas melhorias para os profissionais. Em breve eles serão divulgados. E o que a gente mais quer ver é o pessoal participando e tendo resultado com isso, trazendo para eles aí uma mudança na qualidade de vida dentro do ambiente ocupacional. Não esperar chegar em casa, não esperar entrar numa academia, não esperar marcar uma consulta para que isso seja feito. A gente quer proporcionar um pouquinho que for que a gente consiga mudar essa experiência desse profissional, que ele leve isso para a vida dele, para a casa dele, que ele se sinta feliz em participar da instituição. Para nós já vai ser um resultado excelente. Independente dos contratempos que a gente passa no dia a dia, né, na nossa rotina de trabalho, esse programa ele vem para chamar esse colaborador para cada vez mais que ele tenha qualidade de vida e ele leve isso para casa dele. É isso? Isso mesmo, é isso mesmo. E com isso, que ele consiga ter uma visão melhor de si mesmo, daquilo que ele consegue fazer, mesmo que seja no horário de trabalho, porque às vezes ele sai daqui e não consegue fazer. Mas ele vai ter essa visão, que aqui ele vai ser atendido referente a isso, que ele pode mudar algo e que ele pode sair mais feliz e levar essa felicidade para casa dele. Super legal, muito interessante. Olha, você sabe que eu estava me lembrando aqui, Adelma, de uma notícia recente que eu li, mas que um dos principais motivos de afastamento no trabalho são as dores nas costas, né? Então, quando você fala aí dos EPIs, né, quando você fala dos, enfim, toda essa questão, eu sei que tem as normas, né, corretas aí, mas
Em relação à ergonomia, então, quer dizer, isso é um ponto que já vem sendo discutido há muito tempo. Você vê, a dor nas costas está aí, a gente está evoluindo, cada vez mais gente mais jovem começa a ter dor nas costas, um ponto super importante para ser observado, mas tem outras coisas que você está trazendo nesse programa, inclusive para a pessoa levar para a casa dela, né? Então, eu entendo que tem aí coisas de saúde mental. Dá alguns exemplos para a gente. Certo. Um dos primeiros, eu diria assim, por exemplo, a parte da alimentação, né? Quando a gente fala sobre peso, sobre obesidade, é um conjunto. Você citou a parte de saúde mental, também entra no processo de emagrecimento. Porque quando a gente fala que a gente está engordando ou se alimentando errado, é porque algo está nos ocasionando aquilo. E a gente fala que é comer pelas emoções, né? Então a gente entra já no trabalho de saúde mental referente a isso. Então nós estamos com um projeto também de saúde mental. Eu não vou divulgar agora, é segredo por enquanto, mas nós vamos estar falando sim sobre saúde mental e também nós vamos estar trabalhando essa questão também. Então, por exemplo, quando eu mudo um hábito alimentar, isso não é do dia para a noite, a gente tem que ter uma paciência, né? Então, muitas vezes, a gente começa um processo de reeducação alimentar, mas quando a gente tem alguém para motivar, algo para motivar, mesmo que seja aos poucos, nós já vamos refletir mediante aquela ação que a gente vai tomar, né? E aí você falou da parte de ergonomia. Por que que eu trouxe toda essa ênfase de saúde mental, de alimentação? Se eu melhoro a minha saúde mental, se eu melhoro a minha alimentação, e nesse contexto todo eu vou trabalhar uma questão de quê? De atividade física, de ergonomia. Então, na nossa qualidade de vida, a gente vai dar dicas também de como que você vai fazer isso, como que você vai se posicionar. E não é só isso, o nosso planejamento é ver a necessidade hoje do meu profissional. Então, eu planejei falar sobre tal assunto, porém eu estou vendo que coisas estão acontecendo ao meu redor ou na instituição que eu preciso mudar essa rota. Então, a gente vai trabalhar em cima disso para que a gente consiga atingir a todos. Fantástico, Adelma. Olha, super obrigado pela sua participação, informações preciosas. Estamos curiosos aqui a respeito dos novos programas, além dos já existentes. Quero agradecer demais aqui a tua participação, mais uma vez conosco, e dizer que o Fala SBCD é um podcast produzido pela comunicação da SBCD e conta com convidados ilustres como a Adelma. Muito obrigado, Adelma. Até a próxima. Agradeço a todos e sejam muito assim bem-vindos na nossa saúde ocupacional também.